Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Pois bem, hoje dia 24, pessoal, dia de ata do Copom. Hoje pela 8 da manhã saiu a ata dura, mal-humorada. Roberto Campos falando agora em conferência do Banco Safra. Só que de ontem para hoje, segunda para terça, terçou, né? Hoje dia 24, como eu falei, a China anunciou um estímulo fiscal. E aí ofuscou qualquer tipo de mau humor que investidores têm para com ativos emergentes, exportadores de commodities, principalmente com commodities. Então hoje o mercado sobe bastante. Isso já trigou aqui, né? Foi um trigger para que eu colocasse um conteúdo sobre siderurgia. E a gente vai falar hoje sobre Usiminas, vergalhão do aço. Vamos falar dos fundamentos, um pouquinho de valuation sem dúvida nenhuma, rentabilidade no longo prazo e, por fim, vou comentar sobre a parte técnica, para você dimensionar aí o tamanho do aporte para esse último semestre, os dois últimos trimestres do ano, né? Finalzinho de setembro, Usiminas vale a pena ou não? Mas o comentário vai ser muito em China, tá? E eu prometo, enquanto o disclaimer roda para vocês, pessoal, na descrição e nos cards desse vídeo aqui da Usiminas, eu vou deixar um vídeo sobre a China, né? Mais um vídeo chato sobre a China, tá? Enquanto o disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e Tech, seja muito bem-vindo ao clube, tá? Mais um vídeo chato sobre a China por causa disso daqui, ó. Banco Central da China lança pacote de estímulo, então pacote fiscal mais agressivo desde a pandemia, tá? Desde os lockdowns. Então, vinculada pela Reuters, todo o crédito para Reuters, isso traz uma benesse muito grande para ativos conectados a commodities e ativos emergentes geralmente são os mais requisitados ali quando o commodities é o play. Hoje, pessoal, é um dia de velha economia. Hoje é um dia de minério, de cobre, de vergalhão de aço, de Vale, de Gerdau, todas as empresas do setor metálico subindo bastante, tá? Esse estímulo foi anunciado pelo governo dias atrás, tá? Então, ao longo do final de semana, e enfim, ele veio, tá? Por isso que eu comentei no início do vídeo que ofuscou esse estímulo fiscal da China, qualquer mau humor que nós tínhamos pontualmente, tá? No Ibovespa, em relação ao fiscal do Brasil e dos investidores locais aqui para com a nossa principal bolsa, a única bolsa por hora, né? Ano que vem vai ter no Rio de Janeiro. E aqui, pessoal, vocês estão vendo esse gráfico, esse pandinha simpático aí? Porque eu gravei um vídeo longuíssimo, vai estar nos cards, aqui em cima vai estar na descrição também, sobre China, para comentar especificamente qual que é o problema principal da economia chinesa e o que isso deve influenciar bastante para as mineradoras, as siderúrgicas, na reboque, sem dúvida nenhuma. Aqui, antes de começar a comentar, pessoal, sobre Usiminas, eu tenho que passar por um overview, né, um resumo rápido de China, tá? Vocês estão vendo nesse gráfico do pandinha aí, pintado, tá? Lá em 3,35 a Selic chinesa. Em amarelo, bem cardíaco, né, um gráfico parecendo cardíaco, batimento cardíaco ali, nós temos, do torcedor do Palmeiras, provavelmente, nós temos o IPCA, acumulado 12 meses. Então está em 0,6 o IPCA, a Selic está em 3,35, tá? Essa semana aqui o BC da China cortou a taxa de juros de curto prazo, tá? Aliviando mais as condições financeiras e de ontem para hoje anunciou um pacote fiscal. Então é bonança. China tem espaço para isso. Muitos argumentaram que a China iria esperar a definição entre Trump e Kamala Harris. Não veio essa definição ainda. Estamos em setembro, Malemar em outubro. Bem concorrido ali a corrida eleitoral, então não dá para saber quem que vai levar o jogo por lá, e eles anunciaram mesmo assim. Então um sinal positivo, dentre um conteúdo que eu gravei sobre a Vale, chato também, tá? No domingo passado, em que eu falava, olha, difícil vender Vale no curtíssimo prazo, ou setor metálico no curtíssimo prazo, por 2 pontos. Sazonalidade do minério de ferro, mas principalmente reuniões do Politburo para bater a meta de PIB. E a China está atrás, está em 4,7, 4,6 de PIB e a meta é 5. Então eles iriam, né, dar uma estimulada. Bom, veio, tá? Um primeiro punch para eles sentirem um efeito até outubro final, para ver se precisa de mais ou não para bater os 5% de meta. Então isso é importante, pessoal. Sazonalidade veio junto e o estímulo fiscal corroborou. O que eu quero comentar aqui? Saibam dividir, pelo menos a minha opinião, não é uma verdade que eu vou dizer, é uma opinião, né? Saibam dividir mineração e siderurgia, tá? Eu acho que siderurgia está mais sensível nesse momento no Brasil, devido a todo esse dumping, né? Toda essa invasão, vamos assim dizer, essa escoada de aço chinês no Brasil, tá aí no mundo. Então você talvez tenha uma vida mais longeva de uma alta tática
porque China fez esse estímulo fiscal, nas mineradoras. Enquanto que nas siderúrgicas, talvez não tenha tanto benefício assim. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que o governo está lutando com barreiras comerciais, né, com taxa, né, com imposto sobre importação, mas está lutando para estancar o crescimento da penetração do aço chinês aqui no mercado brasileiro. E a Uzi Minas, que é papo do vídeo de hoje, ela é 95% Brasil, tá? Diferentemente de uma Gerdau, diferentemente de uma CSN. Então, dentro da narrativa, estímulo fiscal na China, alta das commodities, principalmente metálicas, a gente vai tirando os filtros ou vai colocando filtros, a gente chega nas siderúrgicas e dentro das siderúrgicas vamos colocar Gerdau, CSN e Uzi Minas. Dentro desse pessoal todo, CSN e Gerdau são pulverizadas mundo, Gerdau mais conectada com a América do Norte, tá? E CSN, gregos e troianos. Tem China, tem Japão, tem Estados Unidos nas suas exportações. A Uzi Minas, ela é parecida com a CBAV, com a CBA. É Brasil, tá? E Brasil a gente está sofrendo uma certa invasão, né? Um crescimento grande, tá? Do market share de aço importado. Então tomem cuidado, tomem cuidado não. Tenham essa leitura, eu acho, de aceitar um price action, né? Um preço não respondendo muito bem da Uzi Minas, enquanto uma Vale abre em gap, uma CSN Mineração abre em gap, uma Gerdau talvez suba mais do que a Uzi Minas, a CSN suba mais que a Uzi Minas, tá? Então, dentre os filtros, não quero ser chato e não é verdade, é uma opinião minha, acho que a Uzi Minas é a que menos vai acompanhar essa narrativa interessante, ou usufruir dessa narrativa mais pró-China, que por hora, pessoal, ela é de curto prazo. Ela é um estímulo. Bom, realmente um estímulo, tá? Não é uma tendência, tá? Então a gente tende a ter esse terceiro trimestre, mais para a parte final dele, positivo para as metálicas, porque faz parte da sazonalidade, tá? E eu tentei gravar isso no final de semana, vídeos chatos, né? E eu prometo ainda vou publicar um vídeo da China que fala sobre esse gráfico, né, tranquilo para estímulo fiscal da China, né, com uma inflação 0,6, uma Selic ainda a 3 pontos ela vai fumaça, né, 3,35, então tem espaço para cortar a Selic em relação à sua inflação. E a China está com esse problema aqui principal. Tá? O que esse gráfico revela, pessoal? Nas principais cidades da China, quanto custa o preço de uma propriedade, de um imóvel? Tá? E o contexto é 2015 para cá. A principal crise imobiliária que a China teve nos últimos 10 anos foi 2014 a 16, tá? Principalmente de 2014 a metade de 2015, tá? E as commodities vieram para baixo naquela época. Tá? E aí ela anunciou um pacote ali que deu uma sobrevida e levou os preços de commodities aquecidos até 2019. E aí tivemos 2020 pandemia, pós-pandemia tava nessa anemia total, agora volta a ter estímulos. Muito interessante olhar para o gráfico de preço dos imóveis, como ele está hoje, tá? A níveis de 2016. E hoje foi anunciado um pacote fiscal robusto. Tá? Então me parece que o governo chinês também está muito bem ciente da situação. E por que é importante o preço dos imóveis se valorizarem? Pessoal, tem dois problemas que a China precisa enfrentar hoje para sair dessa inércia da atividade econômica para além dos 5%, tentar rumar novamente para o 6%, para o 7%, para o 8%, para o 10%. Ela precisa zerar o estoque de casas, então construiu mais do que tem demanda, do que teve demanda, não porque tem, mas do que teve demanda. Ela construiu mais do que teve demanda, e aí o excesso de oferta fez com que o preço do imóvel caísse. A percepção, então, por investir em imóvel não mais foi atraente. Cidades fantasmas são narrativas aí do Ocidente, né? Mas enfim, nós temos os preços das casas de fato, tá, uma queda. E até vídeos circularam na pandemia de demolição de prédios, etc. Então a China tem que ou quebrar para reconstruir no futuro, tá? Ou vender, de fato, conseguir atrair ali novos moradores, empreendimentos, etc., para zerar esse estoque grande de imóveis, fazendo com que os preços, via menor oferta, subam. Esse é um problema. O segundo problema é que, com a queda dos preços do imóvel, pelo excesso de oferta, você gerou a falta de confiança do chinês, tá, em comprar um imóvel hoje, porque ele está olhando os preços caírem mês a mês. Por que eu vou comprar hoje se eu posso comprar mês que vem mais barato? É a deflação, que é muito pior do que a inflação. É o que aconteceu no Japão por muito tempo. Então, nesse momento, o chinês está com baixa confiança de consumo, porque 62% da sua riqueza tá no mercado imobiliário, no real estate.
E ele, 62% da população chinesa, a grosso modo, é um dado aqui de banco de investimento, né? 62% ao longo de 2020 para cá ficou mais pobre, porque viu o seu imóvel cada vez mais barato. Então, ao ver essa queda, tá? Depois de 2021, 2022 continuar, em 2023 já parou de comprar, 2024 também, porque está caindo mês a mês para comprar. A ideia é comprar sempre mais barato. Se está caindo todos os meses, por que vou eu comprar? Então, me parece que o Estado tem que intervir, tá? Para conseguir ali desinflar essa bolha, esse excesso de oferta, tá? Achar um preço justo, aí que esse gráfico de preços de imóveis zere a sua oscilação baixista, para, enfim, voltar a investir no setor imobiliário de uma maneira mais saudável. Tá? Então, esse saudável não chegou na China. A narrativa é boa, porque o estímulo veio. Tá? Mas o problema está lá. Tá? Há ainda, eu acho que bons anos, essa desinflada, ou seja, o estoque de imóveis diminui um pouquinho. Isso bate na Vale, isso bate na CSN, isso bate nas metálicas como um todo. Então é bom ter isso como plano de fundo. Plano de fundo também, o primeiro comentário do vídeo, né? Quem é quem? O que é mineração? O que é siderurgia? Dentro da siderurgia, quem que exporta? Quem que está vivendo aqui na economia doméstica? O gráfico do vergalhão de aço da China, pessoal, está em um pontaço de suporte. Então, assim como o preço dos imóveis, né? O preço do vergalhão de aço também, ele retraiu todo 2020 e hoje está negociando em 2018, 2017, tá? 2018, 2017, a mínima foi 2016. Então a crise do vergalhão de aço foi de 2010 a 2016, 2011 a 2016. Bateu na nossa situação aqui também. Se você está achando que o Brasil é recessivo, pessoal, estilo 2014 e 15, eu truco, tá? Porque nós não temos nesse momento o início da queda das commodities, como foi, por exemplo, em 2012, 2011, 2014 para o petróleo. Nós temos boa parte das commodities agrícolas, metálicas e o próprio petróleo em queda de mais de 12, 24 meses. Então é difícil você quebrar emergentes nesse momento, tá? Porque as commodities não têm muito mais para onde cair, porque já estão há um bom tempo caindo, e os países desenvolvidos estão cortando juros. Então eu truco, mas espera lá, é um crescimento igual 2016, 2017, né? Vertiginoso das commodities? Não. Eu só acho que nós vamos entrar em um cenário muito parecido com 2017, 2018, tá? De estabilização de commodities, lateral os preços, né? Então é isso que eu imagino pro vergalhão, chegando até os 3,78. Beleza, pessoal? Feito isso, macro China, macro commodities, vamos assim dizer, micro da Uzi Minas. A Uzi Minas, o que ela está vendo, né? Um volume de vendas aumentar, mas os termos de troca ainda piores. Então a receita dela piora, a margem ainda muito oscilante, muito difícil de se ter estabilidade. Pois bem, nesse terceiro tri, pessoal, podemos marcar um aumento, uma melhora dos termos de troca, e a Uzi Minas com o dólar cedendo, pessoal, não necessariamente ali vai sofrer. Ela tem esse ponto forte, né? A gente está subindo juros aqui no Brasil, talvez bata no dólar de uma maneira bem veemente. O dólar venha para 4,40, 5,40, 4,40 estava ótimo, né? 5,40, 5,20 de novo, tá? Então a gente tem esse nuance até que positivo para uma estabilização dos termos de troca? Temos, tá? No terceiro tri começo, o terceiro tri commodities em queda, mais dólar para cima. Bom, agora o dólar para baixo e commodities para cima. A gente vai ter um trimestre, talvez, de estabilização dos termos de troca, o que deve trazer uma melhor visibilidade ou previsibilidade dos resultados das empresas de commodities. Na sua alavancagem, reformou o forno 3, o alto forno, não se alavancou, 0,79 vezes dívida líquida EBITDA. Tá tranquilo, pessoal. Então tá pronta para surfar um cenário de estabilização, aguentaria mais quedas, tá? Sem trazer ali muito alvoroço, porque tem uma alavancagem baixa. Então aprendeu com 2012, 13, né? Era a minha tese, né? Essas empresas exportadoras, elas não estão mais totalmente compradas ali num crescimento chinês muito grande, estão muito mais conservadoras nos seus investimentos, tá? A Uzi Minas, que recentemente começou a demonstrar uma estabilização na queda do lucro por ação. Então, o gráfico do scanner da bolsa, vou deixar aqui o QR Code para vocês. Então, essa queda veio desde 2021, tá? Mas principalmente 2022. Queda, os preços vieram juntos. Legal. Lucro por ação em verde, preço em azul. Mas agora a gente está vendo a escadinha do lucro por ação com toda a pinta, pelo menos a minha opinião, de estabilização. Então, os preços também. Os preços também devem estabilizar. Lucro por ação, eu vou agora para o PVP.
O PVP, pessoal, não está a níveis de 2016, tá? Não está. 2016 nós tínhamos o PVP ali em 0,06, tá? Mas a níveis de 2020, por exemplo, PVP entre 0,30, 0,27, 0,30, hoje estamos a 0,30. Então confesso, né? O preço não chegou ainda na mínima de 2020, tá? Não chegou. Porém, o preço do seu valor patrimonial já. Então, olha, eu acho que é um momento de se olhar com carinho para vendas de put. Eu acho. E vou falar isso para vocês na análise gráfica, tá? Acho interessante olhar com carinho, então, para isso. Lembrar sempre que a Uzi Minas não é uma ação fácil de se ganhar dinheiro, tá? Então, no longo prazo, a Uzi Minas, ela apanha tanto do CDI, 2003 para cá, apanhou do CDI e apanhou do IMAB. Subiu 200% contra 700% do CDI e 1.200% do IMAB. Tá? Então, dentre o quarteto, o quinteto de ferro, ela é a mais frágil. Agora, preço. Pessoal, vamos lá, 2020, estávamos aqui em R$3 aproximadamente. Agora, voltamos, né? 5,73, está muito próximo. PVP colado. Então, eu utilizaria sim 2020 como um suporte, principalmente no curto prazo. Não acho que vamos para um cenário de expansão vertiginosa como 2021, mas eu creio que estamos em um cenário muito parelho a 2018, 2019. Lateralização, tá? Inclusive na mesma faixa de preço. Então, acreditar que nós vamos fazer algo parecido com isso, tá? No price action, a gente vai ficar brigando entre essas duas linhas que eu coloquei para vocês no gráfico, eu acho mais justo. Então, vender put na área azul, vender call na área cinza do gráfico que eu estou mostrando para vocês, seria a estratégia mais legal para eu ganhar renda enquanto eu estou posicionado, compradaço nas ações da Uzi Minas para longo prazo. Eu vou financiando, vou ganhando uma rendinha. Se eu for exercido, eu compro. Se eu for exercido, eu entrego o que eu ganhei, que eu tenho de put exercida, eu entrego na venda de call, por exemplo. É isso que eu imagino para a Uzi Minas. Máximas entre 9,70 e 11,50, mínimas entre 5,24, muito próximo do preço atual, e 4,18. Essas seriam os principais pontos da Uzi Minas e a volatilidade que eu espero. Então, olhar aí com o seu assessor, no seu home broker, etc., para vendas de put em setembro, tá? E caso ela suba para níveis próximos de 8,38 a 9,22, seria a região que eu gostaria de vender call, por exemplo. Ou comprar put se você não gosta de vender call, tá? Comprar call agora se você não gosta de vender put, tá? Então, é mais ou menos esse movimento que eu quis entregar para vocês. Fecho o vídeo dizendo, pessoal, em suporte, a Uzi Minas está. Acho que ela vai subir menos do que seus pares pelas dinâmicas que ela tem mais domésticas, mas acredito que no curto prazo sobe, tá? Sobe por esse estímulo. Por esse estímulo fiscal faz tendência de curto prazo. Política monetária de longo, tá? É assim que eu imagino. Por hora, a gente tem um estímulo interessante de curto prazo para o setor. Tá bom? Feito isso, um grande abraço. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.